Faia, sobre a manifestação, ou melhor, a passeata a favor da anistia humanitária, a caminhada, marcada para o dia 7 de maio. O senhor é um dos coordenadores, né, da caminhada. Como é que estão os preparativos, né, para esse evento? O senhor espera ter uma estimativa de quantas pessoas devem caminhar juntas por essa causa? Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as manifestações que eu sou responsável, desde o momento que eu passei a ser responsável, eu nunca disse nenhuma previsão. Eu não gosto desse negócio, porque as pessoas são livres. Como é que eu vou prever alguma coisa? Quem tem onisciência é Deus, e não eu. A capacidade de conhecer as coisas, conhecer antecipadamente. Então, eu não gosto. Eu só sei o seguinte, eu quero deixar bem claro aqui. É muito diferente uma manifestação que você tem que ter 30 a 40 dias para preparar, para ter uma multidão, pelo menos 50 a 100 mil pessoas, no mínimo, certo? Aí é uma manifestação de uma coisa produzida de maneira urgente, tá certo? Com uma semana em dia de trabalho. É muito diferente isso. Então, por isso que nós optamos por fazer uma caminhada. Se vai ter 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, eu não sei. Eu sei que vai ter gente, certo? Nós vamos filmar tudo, vamos liberar o sinal para quem quiser, com equipamento profissional. A Polícia Militar vai estar num aparato total, desde a Torre de TV de Brasília até lá o Congresso Nacional. Então, as pessoas podem ir. Agora, eu, sinceramente, honestamente, eu estaria sendo aqui falando besteira e não sendo honesto, dizer quantas pessoas vão estar. Não sei. Sei que é diferente você programar uma manifestação, como fizemos em São Paulo e no Rio de Janeiro, do que você fazer uma caminhada, como é a nossa proposta. E por que estamos fazendo isso? Porque só o Congresso Nacional, e mais ninguém, só o Congresso Nacional, deputados e senadores, tem a prerrogativa de anistia. Artigo 48 da Constituição, inciso 8. E estamos vendo uma tentativa de intromissão do STF que quer dar uma meia-sola para tentar salvar a sua honra desses absurdos dessas condenações. Então, o que eles querem? Não, vamos fazer uma lei para diminuir pena, libera alguns, outros vão para casa com tornozeleira e condena outros para justificar a farsa do pseudo-golpe. Por isso que é importante agora, na quarta-feira, 4 da tarde, e deixa eu dizer uma coisa, vai ser feito em dia claro, então vai de 4 às 5h30 da tarde. Você não pode chegar às 4, chega às 4h30, chega às 5, que você encontra no meio do caminho essa caminhada, essa é a nossa intenção, pela anistia, por essa covardia. Eu tenho dito, a esquerda cansou de fazer pior em Brasília, de quebrar Brasília, incluindo policiais e manifestantes feridos, 2006, 2014, 2017. Quantos policiais foram feridos no dia 8? Nenhum. Quantas pessoas feridas? Nenhuma. Eu não estou aqui para proteger quem quebrou alguma coisa. Quem quebrou alguma coisa, meu amigo, é primeira instância. Dano ao patrimônio público, no máximo 1 ano e meio de cadeia. Golpe, farsa, conversa fiada de pura perseguição política. O senhor defende uma anistia ampla e restrita, não só para os condenados pelos atos do dia 8 de janeiro, mas também a cúpula política e militar que eventualmente possa vir a ser condenada num futuro próximo pelo STF? Se é uma farsa, então não tem culpado. Deixa eu lembrar uma coisa. Em 2023, de Portugal, o eminente ministro decano do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, declarou: não é golpe, não tem quem comandou. Isso aí é uma manifestação vamos ganhar numa farsa política de perseguição. É anistia, porque isso é uma farsa, amigo. Olha, cadê a minuta do golpe? Tem minuta de golpe. O que tem é um documento, e o ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, em depoimento de 8 horas na Polícia Federal, disse: Bolsonaro apresentou um documento de hipótese de GLO, artigo 142 da Constituição, estado de sítio, estado de defesa, do 136 ao 139 da Constituição. Quem
golpe com Constituição. E outra, não existe golpe contra o patrimônio público. Golpe é contra o mandatário. Quem tentou matar ou derrubar Lula? Lula estava livre e solto em Araraquara, vendo um buraco de chuva. Então, isso é uma conversa fiada, isso é uma farsa. Um dado interessante. Entre os dias 2 e 8 de janeiro, a ABIN enviou mais de 30 alertas ao governo Lula dizendo que podia haver uma manifestação e uma manifestação violenta. Nenhum alerta insinua que havia possibilidade de golpe. Então, gente, pegar dona de casa, idoso, aposentado, mãe de criança, como bode expiatório para uma farsa política, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu não sou candidato a nada, eu não tenho interesse político em nada, ok? Não tenho parente meu preso, mas, meu amigo, a injustiça é algo muito terrível. A injustiça é algo que clama aos céus. Então, eu não posso aceitar uma injustiça dessa grandeza. Então, nós estamos indo lá em Brasília para que a gente possa pressionar os deputados e os senadores, que são, na verdade, os senhores que podem dar anistia, ninguém mais. Não pertence à STF, não pertence ao Executivo. Repito, artigo 48, inciso 8 da Constituição, prerrogativa exclusiva do Congresso Nacional. Agora, eu pergunto ao senhor, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro ele ainda está internado no Hospital Death Star, o senhor foi visitá-lo. O ex-presidente está apreensivo quanto a uma possível condenação pelo STF? Como é que está o estado de espírito dele em relação a isso? Bem, deixa eu te falar, eu fui visitar o presidente e eu, como sou um pastor e, como disse, sou psicólogo, eu fui levar para ele palavras de motivação, para brincar, riu um bocado, ele gosta de contar história, ele riu. Então, eu quis levar para esse lado. Eu não quis, presidente, como é que vamos fazer, deixar de fazer, o que o senhor acha? Eu acho uma falta de qualquer coisa. O camarada no CTI, e agora não está no CTI, mas estava no CTI, gente lá perturbar o cara com questão política, sabe? O que o senhor acha? Isso está acontecendo. Uma pessoa no estado dele, eu me lembro que quando eu fui, o cirurgião, o chefe, disse para mim, pastor, ele não pode nem estar dando entrevista nesse tempo agora, porque tem psicotrópicos violentos, tá? Que pode alterar o humor e alterar o raciocínio lógico dele, ele pode delirar. Então, é uma covardia o que tentaram fazer. Então, não ia ser eu que ia para lá para fazer perguntas políticas a Bolsonaro. Como eu não fiz nenhuma pergunta política, repito. Brinquei, sorri e deboche, eu conheço as histórias dele, ele conta as histórias, brincamos, mas eu não entrei nessa. Estou sendo honesto e sincero com todos vocês. Mas ele fez manifestação política, né, dentro do leito do hospital, quando ele fez uma live, né? Embora estivesse sob efeitos dos remédios, né? E o médico foi contra. Mas ele fez. Foi contra. Mas isso ele fez porque ele é um cara que... Quem vai controlar esse camarada? Então, ele fez e o médico falou contra. E se você observar, quando a oficial de justiça que o Alexandre de Moraes mandou, ele manda o médico calar a boca. É o jeito do cara. Quem diz que um paciente está bem ou mal não é o judiciário, nem eu, nem a imprensa, nem o paciente. É o médico. Mas ele contrariou o médico, né, pastor? E o médico pastor foi contra isso. Mas ele contrariou o médico, né? O próprio ex-presidente contrariou o médico. Perfeitamente, você está coberto de razão. Claro que ele contrariou o médico. Lógico que ele contrariou o médico. Ele não era para fazer live nenhuma, ele não era para dar entrevista a ninguém lá. É claro que ele contrariou o médico. Cara, um cara que eu vi as imagens da cirurgia, dá até repugnância de ver, o arrancar das telas que estavam coladas no intestino, uma operação de 12 horas, violenta dessa. Pelo amor de Deus, não era para estar fazendo nada disso. Mas o cara irrequieto, controlar esse cara não é brincadeira. Até o médico falou, pastor, quem vai controlar? Vou amarrar a boca desse cara aqui? Não posso. É uma questão séria. E nós não estamos aqui apoiando o que ele fez. Ele desobedeceu a uma diretriz médica. É verdade. Quer que eu te conte uma? Eu fiz uma cirurgia na vista tão profunda que botei a médica botou algo para tapar a vista assim, você fique quieto pelo menos por 3 dias, nada de pressão.
Amigo, eu fiz igual a Bolsonaro. Eu tinha que gravar um vídeo. Pode pegar aí. Estou eu lá com o tapume na vista e gravando o vídeo, e a médica disse para mim: você é doido, você não pode fazer isso. É coisa de gente irrequieta, que a gente acaba desobedecendo a médica. E eu estou aqui, sou réu, confesso, que eu também, numa gravidade muito menor, cometi o mesmo erro de Bolsonaro. O senhor já se manifestou por diversas vezes, né, sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes, mas é a primeira vez que eu falo com o senhor após o ex-presidente Jair Bolsonaro ter sido intimado no leito do hospital. Eu gostaria que o senhor falasse novamente como é que o senhor avalia o comportamento e as decisões do magistrado. Bem, número 1, inédito no mundo e no Brasil. É lei. É lei. Tá no CPC. Tá lá dizendo que a pessoa em enterro, ok? Com doença grave. 2, ou se alguém morreu, ou em reunião religiosa, não pode receber uma intimação. Isso é uma vergonha. É o absurdo dos absurdos. Por isso que eu chamo Alexandre de Moraes de ditador da toga. Ele não está nem aí para a Constituição, não está nem aí para leis ordinárias, prende quem bem entende, suspende rede social de quem bem entende. Olha aqui, gente. Nós estamos há mais de 5 anos com um inquérito que ele dá abrangência universal e eterna. O inquérito ilegal e imoral das fake news, que não tem a participação do Ministério Público, que é obrigado, artigo 129 da Constituição, está até hoje aberto. Quanta gente foi perseguida? Meu amigo, povo que está assistindo aqui o Metrópolis, graças a Deus por esse veículo que é imparcial, sabe? Dou graças a Deus por isso. Então, olha só, parem para pensar, analisem. Só em estados de exceção que existe crime de opinião. O Estado democrático não tem crime de opinião. Tem gente exilada. Crime de opinião. Daniel Silveira perdeu o mandato e preso, crime de opinião. Alain, e bota aí uma fila de gente, Eustáquio, crime de opinião. Gente, isso não é democracia, isso é uma vergonha. Então, Alexandre de Moraes quer impor o que ele quer. Tem que ser o que ele quer. E o ministro Fux desmascarou a farsa dele. Quando ele, Zanin, o outro ministro que me deu aqui, o branco, o comunista, né? E a outra ministra, quando eles deram 14 anos para Débora, o ministro Fux disse assim: não, negativo, não tem prova de golpe de Estado, não tem prova de associação armada, não tem prova de ação violenta contra o Estado Democrático, não. No máximo 1 ano e meio. O que o Fux estava dizendo? 1 ano e meio é dano ao patrimônio. Então essa mulher tem que ser liberada. E outra, dano ao patrimônio, repito, não é STF. Dano ao patrimônio é primeira instância. Então como é que eu vou aceitar? Como é que eu não vou criticar essas ações? E agora eles querem fazer uma meia-sola. Preste atenção, amigo. O presidente do STF, domingo, uma entrevista de 1 página no Globo. Anistia é perdão. O que aconteceu no dia 8/1 é imperdoável. 3 dias depois, ele concorda e dá sinal verde para Alcolumbre e senadores fazerem uma lei para amenizar. Então isso é uma farsa. Desculpa a expressão, batom na cueca. O próprio STF não considera que houve uma tentativa de golpe de Estado. Gente, isso é vergonhoso. É que esses caras têm proteção, sabe? Não é do Metrópolis, não. Mas tem proteção de uma imprensa oficial que protege eles. Sabe? Isso é uma vergonha. Isso é uma afronta à inteligência de qualquer brasileiro. Eu não vou me calar. Eu sei que eu posso sofrer retaliações, eu sei que eu posso sofrer maldade de todo tipo, mas, meu amigo, eu não vou me calar com tanta injustiça e imoralidade como essas que nós estamos assistindo. Agora, o senhor citou o caso do ex-deputado Daniel Silveira como crime de opinião. No caso, houve crime de difamação e calúnia, né? Porque não foi só opinião, ele também proferiu xingamentos, né, a ministros da Suprema Corte, né? Todo direito ele é limitado, né? O seu exercício ele é limitado por lei, né?
existe sim a prerrogativa da liberdade de expressão, mas há limite do que se pode falar, né? A gente tem que responder por aquilo que a gente fala. O senhor já fez afirmações muito duras a respeito do ministro Alexandre de Moraes. O senhor não tem medo de retaliação ou de alguma ação judicial do ministro contra o senhor? Deixa eu te explicar. Não há limite para o que se fala. O que há é o seguinte: o que eu falar, eu posso responder por calúnia, injúria e difamação. Mas ninguém pode dizer para mim o limite da minha fala. Artigo 5º, inciso 4, é livre a manifestação do pensamento. Agora, se o meu pensamento injuriar, caluniar e difamar, já tem lei no Código Penal, meu amigo. Então, jamais Daniel Silveira podia perder o mandato e ser preso. Sabe por quê? Porque crime que está baseado em difamação, calúnia e injúria não vai para a cadeia. É pena alternativa. Ninguém vai para a cadeia ou paga com grana por calúnia, injúria e difamação. Ninguém vai para a cadeia por causa disso. É só você ver. Isso é o que eu estou falando. Qualquer advogado sabe, qualquer jurista sabe. Então, é mais uma prova de que você não pode falar. Não, eu posso falar o que quero. Agora, eu sou responsável. Se eu cometer excessos, tem já previsto no Código Penal calúnia, injúria e difamação. E até hoje, eu não cometi nenhuma dessas. Quando eu chamo o ministro de desgraçado, é porque ele perdeu a graça. Então, eu não estou cometendo nenhuma calúnia, injúria ou difamação. E quando eu digo que ele é um criminoso, eu mostro os artigos da Constituição que ele rasgou. Ele foi feito para zelar. A autoridade máxima para zelar pela Constituição são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Quando eles rasgam a Constituição, o que é isso? É crime. E eu posso, rasgou o artigo 53, 102, artigo 5º, inciso 4, inciso 16º, inciso 55, rasgou artigo 220, parágrafo 2º, onde não tem censura, e vai por aí afora. Então, eu não posso chegar e dizer assim, ministro tal é criminoso. Hein? Tenho que provar. Como é que eu provo? É vendo o que eles fizeram com a lei. É o que eu fiz com o Alexandre de Moraes. Está aqui a lei. Se ele quiser retaliar, é simplesmente porque ele é um ditador, já fez isso com vários, eu vou ser mais um. Nada mais, nada menos do que isso que eu acabei de falar. Silas Malafaia, o senhor disse que não tem pretensões políticas no ponto de vista eleitoral, né, de concorrer a cargos eletivos. Eu faço aqui a pergunta, reforço, embora o senhor já tenha afirmado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no momento, está inelegível por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O senhor não cogita se candidatar à presidência da República em 2026? Quem sou eu, amigo? Eu digo para você que tem aí, olha, Michele, a mulher do Bolsonaro, ela está, segundo as pesquisas, empatada com Lula, e ela reúne mulheres, evangélicos e bolsonaristas. É uma força. Tem Ratinho, tem Tarcísio, tem Caiado, tem Zema, certo? Eu fui feito para influenciar. Eu não tenho nenhuma pretensão disso, amigo. Não tenho. Influenciar eu quero. Falar e me posicionar, sim, isso eu vou continuar fazendo. Agora, eu não tenho pretensão política de nada nenhuma, de nenhum cargo. Pode ter certeza.